Oi pessoal, tudo bem? Bom, essa questão de álcool, consumo de álcool e diabetes é um clássico de prova. Aliás, eu sempre falo que diabetes é um clássico em prova, sempre cai uma ou mais questões de diabetes. É óbvio que tem bancas que colocam maior número de questões de diabetes e banca que coloca menos, mas em geral isso cai, então tem que saber para ir para a prova. Então, se você estiver estudando para a prova de concurso, seja residência ou não, é importante que você saiba que é um tema bastante pedido em prova, ok? Bom, então primeiro eu vou no gabarito, mais uma vez eu espero que você tenha acertado a questão, e depois a gente vai explicando por que as outras opções estão incorretas, ok? Então o gabarito dessa questão é a letra B de bola, onde diz que o consumo de bebida alcoólica pode colocar as pessoas com diabetes que tomam insulina ou secretagogo de insulina em maior risco de hipoglicemia tardia. Isso está absolutamente correto, é algo que eu enfatizo bastante em aula com os alunos. E tem que ir para a prova sabendo isso, tá? Então, é uma tríade clássica para o paciente diabético desenvolver a hipoglicemia. Então, essa tríade consiste em paciente diabético estar em jejum, fazendo uso, né, segundo item da tríade, fazendo uso de hipoglicemia antioral ou de insulina, e o terceiro item é o consumo alcoólico. Então, se esse paciente consumir álcool estando em jejum e ele fazendo uso de medicamento, e aí, gente, o paciente que é diabético, ele vai estar fazendo uso de medicamento, seja ele insulina ou seja o hipoglicemia antioral. Então, de qualquer maneira, independentemente do tipo de diabetes que ele tem, seja tipo 1 ou tipo 2, um dos dois medicamentos ou os dois em associação ele vai estar fazendo. Então, se o paciente diabético fazendo uso dessas drogas fizer jejum e tomar álcool, ele vai fazer hipoglicemia. Por que isso, Fernanda? Bom, vamos lá. Vamos pensar. Numa situação de jejum, todos nós, incluindo o paciente diabético, ele precisa fazer gliconeogênese para garantir a glicemia de jejum basal, certo? Então, o que garante nós, né, quando a gente fica um período longo sem se alimentar, vamos lá, dar o exemplo de estar dormindo. A gente dorme e a gente fica uma média de 6 a 8 horas sem se alimentar. E a gente não acorda, todo mundo tremendo, suando frio, palpitando, ou seja, com sinais de hipoglicemia. E por que isso não acontece? Não acontece porque a gente tem mecanismos durante esse período de jejum que faz com que a gente consiga manter a nossa produção de glicose e manter essa glicemia basal. Um desses mecanismos é justamente a neoglicogênese ou gliconeogênese hepática, ok? Então, uma das coisas que o álcool faz é atrapalhar essa gliconeogênese, ele inibe essa gliconeogênese. E ao inibir essa gliconeogênese, ele compromete essa capacidade que o indivíduo vai ter de manter a sua glicemia basal. Só que numa pessoa que não faz uso de hipoglicemiante e nem faz uso de insulina, que é uma pessoa que não é diabético, essa inibição do álcool, a gliconeogênese, dependendo da intensidade, ela não vai repercutir em hipoglicemia. Mas por que no paciente que faz uso de hipoglicemiante e de insulina isso repercute? Por quê? Porque além do álcool inibir a gliconeogênese, ele também vai lá e potencializa a ação do hipoglicemiante da insulina. Então é o efeito que o álcool tem em cima desses medicamentos. Então, além de inibir a gliconeogênese, que deveria estar garantindo a manutenção de uma glicemia basal, ele ainda potencializa o efeito hipoglicêmico dessas drogas. E aí, gente, como resultado, esse paciente vai fazer hipoglicemia e fazem hipoglicemias graves, ok? Então, temos que orientar o paciente que todo diabético vai fazer o uso de álcool, e aí tem uma dose que pode ser usada com segurança para esses pacientes, ok? A gente aborda isso em aula, mas ainda que seja dentro dessa dose, o consumo de álcool, dessa dose de segurança, é fundamental que o paciente esteja alimentado. Ele não pode consumir álcool estando em jejum, porque ele de fato faz hipoglicemia por essa razão que a gente acabou de explicar. Então a opção B é a opção correta, e agora vamos ver por que não as outras opções, né? A opção A: consumir bebidas alcoólicas com alimentos pode maximizar o risco de hipoglicemia noturna. Não, né? A gente acabou de ver que é completamente ao contrário. Por que não a opção C? As pessoas com diabetes não se aplicam as mesmas precauções relativas ao consumo de álcool para a população em geral. Obviamente se aplicam, né? Não só se aplicam as mesmas precauções em termos de quantidade, como existem precauções que são específicas para o paciente diabético. Então isso aqui não procede. E a opção D, por que não ela? Quantidades leves e moderadas de bebida alcoólica, 1 a 2 drinks por dia, 15 a 30 gramas de álcool, estão associadas a maior risco de doenças coronárias. Não. Né? Não tem nenhuma relação desse consumo moderado e baixo de álcool com risco de doença coronária, ao contrário, né? Não é por isso que a gente vai sair por aí recomendando que as pessoas bebam álcool, muito menos os pacientes diabéticos, mas dentro de uma dose segura, que é a dose
que pode ser ingerida por esses pacientes com segurança. Não há, e que é justamente de 1 a 2 drinks, né, dependendo do sexo dessa pessoa. Para homem a gente tem 2 drinks, para mulher a gente tem 1 drink só, como recomendação de dose segura. A gente não tem maior risco de doença coronária. Então a única opção correta aqui é a opção B. Espero que você tenha acertado. Até a próxima discussão. Tchau, tchau.